alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista, porque a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Mas nós, para que os irmãos não se percam, vejam lá o nosso texto, vejam também os slides, e os irmãos terão o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos, e também textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e poderá ainda obter maiores informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós convidamos os irmãos para assistirem à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião se realiza na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, o templo antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Nessa transmissão ao vivo, o irmão pode elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula, através do chat. Mas, caso o irmão tenha alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não é de nossa responsabilidade. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, ainda estudando a respeito da natureza da igreja, nós estaremos hoje falando sobre a igreja, organismo e organização. Estas duas faces da igreja, organismo e organização. A igreja tanto é um organismo como é uma organização. Então, vamos dar início aqui a esta lição. Dizemos que a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. O que quer dizer isto? Organismo. Organização. Antes de mais nada, nós devemos lembrar que a igreja tem origem divina. Nós vimos isso na primeira lição. A igreja tem origem divina. Era um mistério, um plano de Deus, que Deus tinha mantido oculto até aquele dia em que Jesus o revelou lá
em Cesareia de Filipe, depois que o Pai havia revelado a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se é um projeto divino, e os irmãos se recordam que quando nós estudamos na lição número 3, a respeito da natureza da igreja, nós vimos que as características da igreja refletem características divinas, porque a igreja é a imagem e semelhança de Deus. São todos os homens que, remidos pelo sangue de Cristo, voltam ao estado de homens em comunhão com Deus. E, portanto, voltam a ser imagem e semelhança de Deus. Então, não é de se espantar que a igreja seja ordenada, que exista uma ordem na igreja. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus ordeiro, para nós nos lembrarmos desta expressão usada pelo compositor Alceu Pires, naquele seu famoso hino Abraão. Ele diz que Deus é ordeiro, com base em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, os irmãos vejam que Deus não é Deus de confusão em todas as igrejas dos santos. E nós sabemos que estas igrejas dos santos são as igrejas locais, que reunidas formam a igreja universal, que é o corpo de Cristo. E, portanto, trata-se de algo ordenado, porque Deus é um Deus de ordem. E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então, a igreja tem ordem. A igreja é ordenada, porque ela é divina, é um edifício divino. E esta expressão de edifício de Deus, que foi a primeira imagem que se teve da igreja, quando Jesus revelou a igreja, a revelou como um edifício, nos mostra esta ordenação. Todas as imagens bíblicas da igreja mostram que há uma ordem na igreja. Edifício de Deus. O que é o edifício? É uma construção que é feita conforme um projeto, conforme um plano, e onde todas as partes são ordenadas para que a construção exista. Quando se diz que a igreja é o corpo de Cristo, nós também temos a ideia da ordem, porque o corpo humano, o corpo de um ser vivo, ele está devidamente ordenado. Os membros funcionam em harmonia. Há um processo chamado metabolismo, que se desenvolve segundo regras estabelecidas e que sempre são cumpridas. Isso também nos dá a ideia de ordem. Mas a igreja também é chamada de lavoura de Deus. E a lavoura é um cultivo em que o lavrador ordena, estabelece a forma pela qual se dá o cultivo, o lugar onde cada planta é plantada, quantas vezes ela é regada, enfim, há toda uma ordenação. Então, todas as imagens bíblicas da igreja mostram que a igreja é ordenada, ela tem ordem. Igreja não é confusão, não é bagunça, não é anarquia. A igreja tem um governo. Ela é chamada de a nação santa. Na lição passada nós vimos que a nação tem um governo. Também é dito que a igreja é um sacerdócio real. E nós sabemos que o sacerdote, ele não ministra a esmo como quer, mas existe todo um cerimonial, toda uma liturgia.
que ele deve observar. E, além do mais, é sacerdócio real, ou seja, existe um rei que dá ordens e que deve ser obedecido. E a igreja também é chamada de povo adquirido. Quer dizer, ele foi comprado. Se ele foi comprado, ele não faz o que quer. Ele faz o que o Senhor que o comprou manda. Então a igreja ela é ordenada. Todas as imagens bíblicas da igreja mostram que existe uma ordem na igreja. E esta ordem na igreja, ela se mostra, ela se manifesta de duas maneiras: como organismo e como organização. Porque o que é a ordem? Eu nunca me esqueço meu primeiro dia de aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a velha e sempre nova academia do Largo de São Francisco, aqui no centro de São Paulo, que é ao lado da Faculdade de Direito de Olinda, em Recife, são as mais antigas faculdades de direito do país. E naquela aula do saudoso professor Gofredo da Silva Teles Júnior, nós aprendemos o que é ordem. Segundo o filósofo francês Henri Bergson. Henri Bergson, ele dizia que ordem é a disposição conveniente para um determinado fim. Ordem é uma disposição conveniente para um determinado fim. É por isso que a igreja é ordenada. Jesus edificou a igreja com uma finalidade. A finalidade de dar prosseguimento à sua obra salvífica aqui na Terra. Para cumprir aquelas tarefas que nós vimos na lição passada. E que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz que é a glorificação a Deus mediante a adoração, a evangelização, a edificação de seus membros e o trabalho social. A igreja, ela está ordenada para cumprir os propósitos de Deus. A estrutura da igreja é estabelecida por Deus. Que foi ele quem disse, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Mas a igreja, como eu disse, ordenada como é, ela pode ser tanto um organismo quanto uma organização. O que é um organismo? Vamos ao dicionário e lá é dito que organismo é uma forma individual de vida, como um animal, uma planta, um fungo, uma bactéria ou um protista. É qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. É a constituição orgânica. É qualquer corpo cuja conformação é concebida como um ser vivo. É um conjunto de elementos materiais ou ideais organizados e interrelacionados. O que nós percebemos, em primeiro lugar, é que um organismo é um ser vivo. Para ser organismo, eu preciso ter vida. E a igreja é um organismo porque ela é um ser vivo. Por quê? Porque ela foi criada por Jesus. E Jesus é a vida. João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou palavras do próprio Jesus, neste mesmo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus edificou a igreja. Jesus é a vida.
Nele está a vida é a luz dos homens, e por isso a igreja é um organismo, porque ela é viva. Ela é o corpo de Cristo. E Jesus está vivo. Ele foi morto, mas agora vive para sempre. E o próprio Jesus disse que quem crê nele passou da morte para a vida. Evangelho segundo escreveu João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A igreja é viva, porque Jesus é vivo. E ele edificou a igreja. Jesus é vida. E nós somos morada de Jesus. Somos morada de Deus no Espírito. Espírito que é chamado de Espírito de vida. Então a igreja tem vida. É um ser vivo. Por isso ela é um organismo. E esta vida que a igreja tem é a vida eterna. Esta vida que a igreja tem é vida espiritual. É comunhão com Deus. É por isso que a igreja é um organismo, porque ela é um ser vivo. Mas não só por ser um ser vivo que a igreja é um organismo. Quando vamos lá na definição que lemos do dicionário, nós vemos o quê? Que o organismo, ele, além de ter vida, ele é constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem. E aqui nós vemos o que diz a palavra de Deus, quando compara a própria igreja a um corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós já falamos disso quando meditamos sobre a unidade e a diversidade da igreja. E isso mostra que a igreja é um organismo. Ela é um organismo porque ela é formada de muitos membros que interagem entre si. A Bíblia fala desta interação. Os membros da igreja dependem uns dos outros e só cumprem a sua missão se estiverem em harmonia, em interação. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O mandamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós nos amamos uns aos outros. Nós devemos amar cordialmente uns aos outros. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Devemos nos admoestar, quer dizer, nos estimular uns aos outros. Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Nós devemos nos saudar uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam.
lá em Romanos 16 e 16, esse texto da admoestação foi Romanos 15 e 14. Nós devemos servir uns aos outros pela caridade. Gálatas 5 e 13. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Nós devemos suportar uns aos outros em amor. Está lá em Efésios 4 e 2. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Essa sujeição no temor do Senhor está em Efésios 5 e 21. O suporte de uns aos outros e o perdão de uns aos outros está lá em Colossenses 3 e 13. E em Colossenses 3 e 16, Paulo mais uma vez fala que devemos nos ensinar e admoestar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós devemos nos consolar uns aos outros, diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4 e 18. E ainda em 1 Tessalonicenses 5 e 11, ele diz que devemos nos exortar uns aos outros e nos edificar uns aos outros. O escritor aos Hebreus também diz que devemos exortar uns aos outros, lá em Hebreus 3 e 13. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, e que devemos nos admoestar uns aos outros. Hebreus 10, 24 e 25. Tiago diz que nós devemos confessar as culpas uns dos outros e orar uns pelos outros. Tiago 5 e 16. Pedro também diz que devemos nos amar ardentemente uns aos outros. E no capítulo 1, versículo 22, e no capítulo 5, versículo 5, ele diz que nós devemos ser todos sujeitos uns aos outros e nos revestirmos de humildade. João também diz que nós devemos nos amar uns aos outros, tanto em 1 de João 4 e 7, 1 de João 4 e 11, 1 de João 4 e 12. E em 2 de João, versículo 5. Está bem demonstrada aí a interação que existe entre os membros da igreja. E, portanto, a igreja é um organismo, porque o organismo é aquela estrutura que é formada de órgãos, e nós já vimos que a igreja é o corpo e tem muitos membros, e que eles se interagem, se consolam, se admoestam, se exortam, se amam, se sujeitam, se perdoam, se suportam uns aos outros. Todo organismo é fruto de um planejamento, de uma concepção. E o apóstolo Paulo diz que a igreja era um mistério que Deus tinha desde antes da fundação do mundo. A igreja é um organismo, e um organismo espiritual, que nós já vimos que a igreja é espiritual. E a igreja, enquanto organismo, ela não é visível a olho nu. A igreja, enquanto organismo, ela não é vista pelos homens. E nós, inclusive pelos membros da igreja, nós só vamos ver a igreja no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem em Cristo vivos serão transformados, e nós nos uniremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Ali nós veremos a igreja. A igreja, organismo, ela não é visível a olhos nus. O Senhor conhece os que são seus. Só o Senhor. Verdade que nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito,
de que somos filhos de Deus. As nossas obras, a produção do fruto do Espírito, revela que nós somos filhos de Deus. Então eu, como membro da igreja, sei que sou membro da igreja e tenho comunhão com os membros da igreja, porque temos o mesmo Espírito, e eu vejo pelas obras da pessoa que ela é um filho de Deus. Mas isso não é ter conhecimento do que é a igreja, de quem é a igreja. Eu conheço alguns membros da igreja. Eu sei que sou membro da igreja, mas eu não posso ver a igreja, porque a igreja é um organismo, mas é um organismo espiritual. Esta igreja, ela não tem como ser visibilizada na sua totalidade. Até porque boa parte desta igreja já não está entre nós. São aqueles que morreram em Cristo e estão no paraíso, no terceiro céu, aguardando a ressurreição. Mas eu sei quem pertence à igreja pela produção do fruto do Espírito. Esta igreja é um organismo, é um corpo, ela é una, formada de pessoas de toda raça, tribo, nação, povo, língua, mas ela é una, como nós já estudamos em lição anterior. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esta igreja que é o organismo, ela guarda a unidade, porque existe a interação entre seus vários membros. E ela se edifica, ela cresce, ela se desenvolve. É por isso que ela é um organismo vivo. A igreja, por ser um organismo vivo, ela cresce e se desenvolve. O apóstolo Paulo fala disso em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja, ela cresce quantitativamente e qualitativamente, porque ela é um organismo, ela tem vida. Como é que eu sei que uma plantinha está viva? Porque ela vai crescendo. Ela vai se encorpando e acaba produzindo fruto. Mas se ela não cresce, ela seca, porque ela está morta. A igreja é um organismo, e por isso a igreja cresce numericamente. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o coro, todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja precisa ter crescimento numérico, porque ela é organismo, ela é viva. E pregando o evangelho vai ganhando almas para o Senhor Jesus. Lá em Atos 9 e 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a igreja, por ser um organismo, ela é viva e ela cresce numericamente, em número de membros, em quantidade, mas ela também cresce em qualidade, seguindo a verdade em amor.
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja é um organismo vivo e por isso ela cresce qualitativamente. Ela vai seguindo a verdade em amor e ficando cada dia mais parecida com Jesus, cada dia assumindo mais a imagem de Cristo, porque este é o objetivo da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja é um organismo e, por isso, seus membros precisam crescer qualitativamente até atingir a perfeição, até atingir a estatura completa de Cristo, o que somente acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Mas nós temos que cada dia ser melhores, cada dia ser mais justos, cada dia ser mais santos, cada dia ser mais obedientes, cada dia sermos mais dedicados às coisas celestiais, cada dia orarmos mais, cada dia jejuarmos mais, cada dia meditarmos mais nas Escrituras, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A igreja é um organismo e, por isso, ela cresce quantitativa e qualitativamente. A igreja, enquanto organismo, ela é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. É por isso que nós não podemos divisar a igreja, visibilizá-la, porque ela é formada de todos os santos, de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. E esta expressão é da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 11, que é o capítulo da igreja, na página 119. Esta é a igreja que é organismo. Agora, nós temos a igreja, mas além de um organismo, a igreja é também uma organização. E o que é uma organização? Se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que organização é o ato de organizar, de estruturar. E a igreja ela tem uma estrutura. Jesus disse que a igreja era um edifício. Edificarei a minha igreja. E nada mais com uma construção para nos mostrar o que é um edifício. Agora, Jesus disse que ele era o edificador. Portanto, o modelo organizacional da igreja não é fruto de desejos, caprichos ou vontades de quem quer que seja, mas muito pelo contrário, é algo estabelecido por Jesus. Ele é quem edifica a igreja. Então, devemos tomar cuidado, porque muitas pessoas dizem que a igreja é um organismo criado por Deus, é o corpo de Cristo, é o edifício de Deus. Agora, a organização, Deus deixou na mão dos homens.
são os homens que fazem a organização. Não é bem assim, não. Deus dá ao ser humano um certo arbítrio. Sim, porque já no Jardim do Éden, Deus disse a Adão que ele podia lavrar e guardar a terra. Ele podia modificar, segundo a sua inteligência, aquilo que foi criado para o seu bem-estar. Há uma liberdade que Deus dá ao homem, uma criatividade que Deus dá ao homem. Mas não é tudo que o homem pode fazer. A igreja foi edificada por Jesus. Jesus é o edificador. E por ser Jesus o edificador, nós temos que seguir o modelo dele. O modelo de Jesus. Não podemos fugir a este modelo. Foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, você vai construir o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei. Que depois foi seguido no templo. E Davi fez a planta do templo e disse, Salomão, constrói o templo conforme a planta. Jesus estabeleceu o modelo, a planta. Ele é o edificador da igreja. E, portanto, a organização, que é uma estrutura visível, terrena, para que, conforme os costumes, os hábitos, as normas, a maneira de viver daquele lugar, daquela cultura, daquele país, a igreja possa cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu, mas tem que seguir o modelo. Não pode fugir do modelo. Devemos tomar cuidado com isso, porque a igreja é de Jesus. Então, Jesus disse que é o edificador, mas Jesus também disse que ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Paulo, escrevendo lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, ele diz, e se alguém sobre esse... versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso quer dizer que toda organização da igreja tem que ter base bíblica. Por quê? Porque o fundamento é Jesus. E Jesus disse, são as escrituras que de mim testificam. Então, qualquer coisa que for colocada na organização da igreja, qualquer cargo que for criado, qualquer estrutura administrativa que for criada, tem de ter base bíblica. Porque o fundamento da igreja é Jesus. Não é só o organismo, é a organização também. Tem que ter base bíblica. E mais, a cabeça da igreja é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, é o comandante da igreja, é o dono da igreja. Então, o ministério, por exemplo, da igreja, aqueles que estão à frente da igreja, governando a igreja, apacentando o povo de Deus, eles têm que ser chamados por Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não podemos permitir que pessoas sejam colocadas como ministros se não foram chamados por Deus, se Jesus não os escolheu. Não podemos hoje alterar as qualificações necessárias para o exercício do ministério, que estão lá na carta a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito, capítulo 1.
Não podemos mudar o que está na palavra de Deus, que é o modelo estabelecido por Jesus. A organização é feita pelos homens, mas conforme o modelo estabelecido por Jesus, que é o edificador, que é o fundamento e que é a cabeça da igreja. Tudo tem de ter base bíblica, sem o que não poderemos ter a igreja ordenada. A igreja tem que ter 5 ministérios. Os apóstolos são aqueles que abrem igreja, são aqueles que implantam igrejas, não para dominar sobre o povo, porque normalmente eles abrem a igreja e vão abrir outra e deixam alguém tomando conta daquela igreja. É verdade que continuam responsáveis, cuidando da doutrina, cuidando do desenvolvimento daquelas igrejas, como nós vemos o apóstolo Paulo fazer, mas ele não apacentava aqueles rebanhos. Mas mais do que isso, a igreja, ela tem profetas. Tem profetas. Pessoas que Deus escolhe para que venham a fazer o quê? Venham a trazer mensagens de Deus, como Ágabo trouxe, como Judas e Silas levaram depois do Concílio de Jerusalém, para estimular os irmãos, para anunciar aquilo que havia de vir, preparar os irmãos para alguns fatos que Deus prediz através dos profetas, para dar ânimo e exortar os irmãos. A igreja traz pastores, que são aqueles que presidem, que estão à frente do povo, que apacentam o rebanho de Deus, que devem ensinar a palavra, coordenar as atividades da igreja. E aí, quando falamos em pastores, falamos de bispos, anciãos, presbíteros. Tem aqueles que estão escalados para pregar o evangelho, ganhar almas, estar à frente do ganho de almas, que são os evangelistas. E nós temos os mestres, aqueles que ensinam a palavra de Deus, aqueles que doutrinam o povo ao lado dos pastores. É assim que a igreja deve funcionar. A organização, ela deve contemplar esses ministérios. Isso não quer dizer que tem que ter um título de apóstolo, ter um cargo de apóstolo, um cargo de profeta, um cargo de mestre, não. A organização, a estrutura que for estabelecida para cumprir a lei do país, para poder exercer as atividades. Não, veja, por exemplo, a igreja precisa recolher ofertas e dízimos para sustento dos pastores, dos missionários, precisa organizar o seu trabalho social, e por vezes isso exige que ela vai ter que ter uma personalidade jurídica, vai ter que ter um estatuto, vai ter que ter CNPJ, vai ter que ter uma associação assistencial para poder conseguir verba, ou para poder legitimamente angariar recursos para poder fazer um trabalho social. Tudo isso envolve a organização. Precisa ter um lugar para se reunir, aí precisa alugar um imóvel, comprar um imóvel, fazer uma escritura, um contrato de locação, pagar a luz, a água. Isso tudo é a organização. Agora, esta organização, que deve cumprir a lei de Deus e cumprir a lei dos homens. Ela não pode eliminar o modelo. Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das aulas de EBD na internet,
Ele costuma dizer que hoje a igreja padece muito, por quê? Porque há uma centralização administrativa no pastor. E isso atrapalha a organização da igreja. Quando nós elaboramos um estatuto, um regimento interno que dá demasiado poder ao pastor, atrapalha o ministério dele, porque ele tem que estar à frente do povo, mas para apacentar o rebanho do Senhor, não para ficar 99% fazendo questões, tratando de questões administrativas, contábeis, fiscais, jurídicas. E mais, esta centralização na figura do pastor, além de onerar o pastor, sufoca os outros ministérios. E esses ministérios foram colocados por Jesus. A organização da igreja, ela não pode impedir que os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres exerçam a sua função na igreja. A organização não pode impedir a obra de Deus. Ela precisa existir. Nós vemos Paulo e Barnabé, quando retornam na primeira viagem missionária, eles vão às cidades e vão constituindo presbíteros, anciãos, bispos. Quando houve aquele problema social em Jerusalém, os apóstolos instituíram o diaconato. Há uma necessidade, sim, de uma estruturação, mas essa estruturação deve ser feita conforme o modelo. Não pode fugir do modelo. Nós vemos o Templo de Salomão tinha coisas que o tabernáculo não tinha. Mas tudo que o tabernáculo tinha, um modelo, foi mantido. Por quê? Porque foi dado por Deus. Quando o rei Ezequias reabriu o templo, ele pegou as mesmas músicas, os mesmos cânticos, os mesmos salmos que tinham sido instituídos lá atrás por Davi, Asaf, Gedutum, Emã. Por quê? Porque tinham sido dados por Deus. É o que a gente lê lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, capítulo 31. Aliás, desculpe, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Ele não mudou o louvor e os hinos de 300 anos atrás, só porque ele reformou o templo, reabriu o templo, purificou o templo. Por quê? Porque aquilo que é de Deus não pode ser mudado. Então, a organização não pode fugir do modelo. Então, tem que ter diácono na igreja? Sim. E o diácono tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que ele tem que fazer. E só pode ser diácono aqueles que têm os requisitos que a Bíblia diz que eles têm de ter. Os presbíteros, bispos, anciãos e pastores têm de ser chamados por Deus e têm que ter aqueles requisitos e aquelas qualidades que a Bíblia diz que eles têm de ter. A começar do batismo com o Espírito Santo. Que para ser diácono tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para ser pastor, para ser presbítero, evangelista, também tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que
ser homem, não pode ser mulher. Porque a Bíblia, Jesus não escolheu nenhuma apóstola, só escolheu homens para apóstolos. Os diáconos que foram escolhidos eram todos varões. Um dos requisitos para ser presbítero ou bispo lá em Timóteo é ser marido de uma só mulher. Mesmo requisito para ser diácono. Não há casos de mulheres nestas funções. Então não podemos inventar. A organização tem que seguir o modelo da palavra de Deus. E o pastor não é o único a exercer o ministério. O ministério tem apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas e os portadores dos dons espirituais, os portadores dos dons assistenciais, os músicos. Tudo isto são funções que existem na igreja e a organização tem que ser tal que ela não sufoque aquilo que Jesus coloca na igreja. Então é preciso ter uma organização, sim, porque a igreja está no mundo, ela não é do mundo, ela está no mundo e ela tem que ser transparente, porque quem vem para a luz faz as suas boas obras. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós devemos cumprir as leis do nosso país, estruturar as nossas igrejas consoante as leis do nosso país, recolher os impostos que forem devidos no exercício das atividades da igreja, cumprir as determinações do governo na construção de templos, na atribuição de cargos e responsabilidades a alguns membros, cumprir as leis quando locamos bens, quando compramos ou vendemos, cumprir as normas eleitorais, políticas, sanitárias, desde que não sejam abusivas e impeditivas da pregação do evangelho, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos de ter uma organização, mas esta organização tem de ser feita sem fugir ao modelo bíblico. E mais um fator, e este fator deve ser levado em conta, muito em conta. A organização, ela tem de respeitar as peculiaridades e as circunstâncias de cada lugar, de cada cultura. O governo da igreja ele tem de existir. Mas ao longo da história da igreja, nós temos 3 formas de governo que foram estabelecidas ao longo da história da igreja. O modelo monárquico, em que existe um que governa, é a chamada forma episcopal, onde aquele que governa é o bispo, o supervisor. A palavra bispo quer dizer aquele que supervisiona, o supervisor. Então a autoridade está no bispo. E o bispo, auxiliado pelos presbíteros, governa o povo de Deus num determinado lugar. Essa foi a primeira forma de governo que foi estabelecida. A primeira forma de governo que foi estabelecida. É o que acontece, por exemplo, na Igreja Metodista, na Igreja Universal do Reino de Deus, na própria Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Anglicana, que nos Estados Unidos é chamada de Igreja Episcopal
justamente por causa deste modelo. Né? Desde os primeiros anos da igreja, nós vemos esta forma de governo estabelecida. E a Bíblia fala dos bispos. Né? Então, existe base bíblica para esta forma de governo. Mas existe também um modelo aristocrático, que é o governo de alguns. No caso aí, o presbitério. Um grupo de membros forma o presbitério e é o presbitério quem governa a igreja. É a forma presbiterial ou presbiteriana de governo, estabelecida principalmente na reforma por João Calvino, pelos calvinistas, por isso que os calvinistas fazem parte da igreja presbiteriana. Ela se chama presbiteriana porque é a forma de governo estabelecida. Tem base bíblica, por quê? Porque Paulo diz que Timóteo recebeu a imposição das mãos do presbitério. Então havia um presbitério na igreja de Derbe, onde estava Timóteo. Então, se havia um presbitério nesta igreja, nós temos, então, uma forma presbiteriana de governo. Tem base bíblica. E temos o modelo democrático. O modelo democrático é aquele em que a congregação, a membresia é quem governa. É ela que escolhe o pastor, é ela que toma as decisões em assembleias. Aí nós temos o modelo democrático, que é a igreja congregacional, também chamada forma congregacional. É a forma adotada pela Igreja Batista, pela Igreja Congregacional. Então, nós temos essas três formas. Irmão Camuru, qual é a forma bíblica? Todas têm base bíblica. Por quê? Porque na forma congregacional, nós vemos que Paulo e Barnabé chamaram a membresia e orando eles, a membresia foi que elegeu os anciãos, os pastores, os dirigentes da igreja. Então também tem base bíblica. E por que existem essas três formas? Porque a igreja é multiforme. Lembra que eu disse? A igreja é multiforme, porque Deus é multiforme. Então, dependendo da cultura, dependendo da história de cada povo, dependendo da maneira como o povo está acostumado a ser governado, se adapta uma ou outra forma de governo. Uma ou outra forma de governo. E os irmãos vejam que homens de Deus como Calvino colocaram um modelo presbiteriano, Wesley colocou um modelo episcopal e Robert Browning colocou um modelo congregacional. Por quê? Porque as pessoas envolvidas nesses movimentos tinham história diferente, tinham maneira de viver diferente, e pouco importa se a forma de governo é episcopal, presbiteriana ou congregacional. O que importa é que esta organização, seja episcopal, seja presbiteriana, seja congregacional, ela não sufoque e não fuja do modelo estabelecido por Jesus. Se dentro da organização os ministérios, os 5 ministérios funcionarem, se dentro da organização os dons espirituais puderem ser exercidos, se dentro da organização os dons assistenciais puderem ser exercidos, se dentro da organização a igreja cresce e se desenvolve quantitativa e qualitativamente, se dentro da organização o poder de Deus tem liberdade para agir, o Espírito Santo tem liberdade para agir, esta organização está cumprindo o seu papel. Porque a organização existe para que a igreja possa exercer na terra, segundo as leis dos homens,
de forma transparente e clara o propósito de Deus que está no organismo. A organização é uma roupa que é colocada no organismo. E quando eu coloco uma roupa que for apertada demais, a roupa estoura e eu fico despido. Se eu colocar uma roupa que é larga demais, às vezes eu não consigo nem andar. Não cumpre o propósito. É isso que nós devemos entender, queridos e amados irmãos. A igreja é um organismo, porque é um ser vivo, recebeu vida de Cristo, cresce espiritualmente, ganha almas para o reino de Deus, glorifica o nome do Senhor. Mas ela precisa se apresentar aos homens de uma forma visível. É a organização. E esta organização tem uma liberdade que Deus dá para se estruturar. Mas esta estrutura jamais poderá impedir o organismo de se desenvolver. Porque se a organização impedir o organismo de se desenvolver, a organização perecerá. Mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e muito menos os caprichos e desejos humanos. A igreja é tanto um organismo quanto uma organização. Mas tanto o organismo quanto a organização precisam seguir e obedecer aos ditames de Jesus. Amém.